Olá, professores, professoras da Rede Municipal de Lages. Sou o professor Arlindo Alberton, professor de Humanidades, de Filosofia, e fui convidado, convocado, intimado pelos meus amigos Alisson e Silmara a falar com vocês nesse final de ano. Falar com professores é sempre um desafio ímpar. No entanto, é falar também daquilo que é o nosso cotidiano, transformado, é claro, nesses últimos 2 anos, numa velocidade que nós não estávamos acostumados. Porém, o que falar nesse momento? O que nos desafia? O que nós podemos fazer? Sobre isso, várias pessoas já surgiram e muitas daquelas que eram nossos teóricos desapareceram. O fato é que nós, da educação básica, fomos o suporte e a estrutura que sustentou a educação na crise, pois a nossa rotina é composta de situações, problemas, que nos exigem respostas e ações concretas. Neste caso, eu gostaria de trazer a vocês uma reflexão sobre a esperança. Um tema que nos custa muito caro porque, por vezes, é deixado de lado em nossas ações rotineiras. Mas a esperança que falo não se apresenta como algo ligado à conformidade ou aceitação das coisas como elas estão ao status quo. É a esperança que nos conduziu durante esses 2 últimos anos em que precisamos nos manter firmes à frente da educação. Essa esperança que vos falo, ela se materializa numa perspectiva sempre positiva e ativa diante da vida. Ela pode ser compreendida também como uma das virtudes teologais, uma das virtudes cristãs, conhecida junto com a fé e o amor. Esse conceito ele é ligado diretamente ao conceito de felicidade, a esperança cristã, e ela pode ser encontrada nas palavras do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, naquela passagem famosa em que ele diz: hoje vemos num espelho e de modo confuso, mas um dia veremos face a face. Já na filosofia, nós encontramos a esperança em Heráclito, um pensador do século VI a.C. Num desses fragmentos, o Heráclito afirma: se não se espera, não se encontrará o inesperado, pois ele não é encontrável e é sem acesso. Aqui iniciamos um olhar mais profundo sobre a esperança, como aquilo que é nosso, está no nosso interior. Não é algo que se espera na chegada, mas aquilo que nos motiva no caminho, que nos faz caminhar. Se relaciona diretamente à ação. Esperança não é esperar, é caminhar. E caminhar em direção a algo que não se possui. E o simples fato de ter a torna sem sentido. Já Aristóteles acredita que o ser está sempre em movimento e em constante atualização das possibilidades e potencialidades da existência, confirmando o pensamento de Heráclito, que nos impulsiona sempre adiante, simplesmente pelo fato da nossa essência nos conduzir nesse caminho de realizações e da felicidade. Ao aprofundarmos a realidade desses 2 pensadores, conseguimos algumas ferramentas essenciais para compreender o nosso momento. Também naquela época era um período de transformações epistemológicas e da realidade. Um momento que exigia a compreensão daquilo que norteava as escolhas e a existência de cada pessoa. Ter esperança, então, não é caminhar na segurança ou longe das incertezas. É buscar aquilo que é possível, mesmo quando as adversidades nos mostram o contrário. Esperança é caminhar mesmo sem poder apresentar aquilo que se espera, mas apesar de todas as dificuldades, continuar caminhando. Percebam então que a esperança está no futuro, e o futuro, numa concepção de tempo, é a soma dos presentes, uma soma de agoras, compreendidos para Aristóteles como o número do movimento segundo o antes e o depois. Mas vejam bem, se resumirmos o futuro à soma, desprezamos o passado, que é aquilo que potencializa o presente. O futuro e o passado, nesta outra concepção, eles assumem uma dialética que nos conduz às escolhas. Mas então esperança é a escolha? Heidegger, um pensador alemão,
um pensador mais contemporâneo, ele nos instiga na construção de um projeto existencial a partir dessa dialética, que é a dialética entre o passado e o futuro. Para o Heidegger, assumir ou recusar algo como projeto define a nossa existência. Em outras palavras, a chama da nossa vida se dá na esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver impossibilidades, a esperança nos permeia. Mas como não cair nas armadilhas das ideias prontas, das palestras ou livros de autoajuda que nos apresentam quimeras a se desfazerem diante da realidade? Como fazer isso? Eis o que a esperança realmente representa. Nunca despreze a sua história, as suas ações no passado, as perspectivas para o futuro e aquilo que você tem feito no presente. Isso é a autenticidade da esperança, baseada nos sonhos que são apenas seus, não reproduzidos por algo ou alguém num plano de perfeição inatingível. A esperança é aquilo que sustenta o que nós somos, o que nos faz caminhar, ou seja, a própria vida. Em uma passagem da vida, um jovem recém-formado perde de forma inesperada seu avô, que apesar da idade ainda apresentava boa saúde. E no afã de trazer algumas palavras de conforto a um dos irmãos que não conseguiu chegar aos bancos universitários, o interpelou da seguinte forma: que pena, não é mesmo? Uma pessoa que parecia saudável ser tomada dessa forma. Ao que o irmão responde: ele já não sonhava mais, não tinha sonhos. Quando deixamos de sonhar, nem percebemos, mas já morremos. A sabedoria, então, não está na quantidade das coisas que temos acesso, mas como nos apropriamos dela. O simples é sempre o melhor. Sonhem, vivam, caminhem. Um ano desafiador. 2021, o segundo ano da pandemia da Covid-19. As incertezas ainda fervilhavam nossas emoções. Seria o ano do fim deste mal que acometeu a humanidade? O compromisso, como educadoras e educadores, de proporcionar a aprendizagem das crianças e estudantes pulsava em nossos corações, se traduzindo no desejo de fazer algo para que as fragilidades nos processos educacionais impostas pela pandemia pudessem ser minimizadas. E quantos desafios tivemos, não é mesmo? Palavras como Google Meet, Classroom não estavam em nosso vocabulário. Até mesmo quem não tinha muita intimidade com as ferramentas tecnológicas precisou se adaptar a essas novas possibilidades de ensino e de aprendizagem. Não podemos esquecer também dos inúmeros contextos de nossas crianças e estudantes em que as tecnologias digitais ainda não se fazem presentes. E nós, professoras e professores, amorosamente nos dedicamos na elaboração de atividades impressas para o ensino fundamental e sugestões de atividades para a educação infantil, para aquelas e aqueles que, por opção das famílias, permaneciam no ensino remoto. Ainda assim, nessa realidade, algumas atividades voltavam em branco ou que ficaram por muitos dias à espera de seus destinatários. Difícil também foi a vontade de estar junto das crianças e adolescentes, de mediar suas aprendizagens, poder abraçá-los e abraçá-las, de conseguir vislumbrar
suas expressões faciais, das quais denotavam suas dúvidas, entendimentos, a afetividade nessa troca com a figura da professora e do professor. Talvez todos esses questionamentos pudessem ser interpretados em uma palavra: a incerteza. No entanto, este não foi um ano apenas de dificuldades, foi também um ano de expectativas. Em relação ao ensino remoto, ainda presente para alguns estudantes, que pudesse garantir os direitos de aprendizagem, que durante a realização das atividades por nós elaboradas, as crianças e os estudantes pudessem sentir segurança e conforto no coração, dando sequência às descobertas inerentes ao processo educativo. As expectativas também sobre a volta da presencialidade. Quando seria? Como faríamos? Muito precisou ser planejado cuidadosamente para que esse momento pudesse acontecer. E ainda, em 2021, esse momento chegou, primeiramente de forma alternada e acompanhado de emoções incompreensíveis. Como estariam as aprendizagens dessas crianças e estudantes que estavam há cerca de um ano em ensino remoto? A ansiedade decorrente deste questionamento somatizou as expectativas relacionadas a suprir as lacunas de aprendizagem das crianças e estudantes, garantindo esse direito fundamental que é a educação. Percebemos, ao final desse ano letivo, que não tivemos apenas desafios e expectativas. Foi um ano de realizações. Muitas realizações que se fizeram presentes em nosso cotidiano como professoras e professores, nas buscas ativas em que podemos resgatar a participação de nossos educandos, no retorno à presencialidade, diagnosticando as aprendizagens e não aprendizagens, para a partir destes conhecimentos prévios das crianças e estudantes. E então, mediar situações pedagógicas, vislumbrar o brilho nos olhos dos aprendentes, na intensa aventura que é a trajetória do saber. A experiência, ao vermos as unidades de ensino em movimento outra vez, seu cotidiano permeado pelas relações professor-estudante, estudante-estudante, como espaço socializador de aprendizagens e desenvolvimento, nos aqueceu novamente. A escola como um lugar seguro e de pessoas que mudarão o mundo, como nos ensinou Paulo Freire. Assim como o resgate da presença da família na escola, fortalecendo esta parceria tão necessária. Esta realidade foi favorecida em vários momentos, como por exemplo nos sábados letivos no decorrer do ano. E por falar em família, a pandemia propiciou uma retomada da valorização do trabalho dos professores por parte da sociedade e familiares, que puderam perceber o quanto as habilidades destes profissionais são fundamentais no processo educativo das crianças e dos adolescentes. Não podemos esquecer que momentos de crise podem nos impulsionar a novas aprendizagens e, pensando no ensino em tempos de pandemia, nós, professores e professoras, tivemos a oportunidade de desenvolver novos conhecimentos e habilidades, sobretudo com o advento do ensino remoto. Desse modo, esse foi um ano muito intenso e quando olhamos para frente, vislumbramos um próximo ano de muitas esperanças. Esperanças de um repensar da vida, de que esse período tenha impulsionado o sentimento de empatia entre os sujeitos. Valorizando o tempo das interações, das trocas, da partilha, do olhar e do escutar. Isso porque a vida das nossas crianças e estudantes valem o nosso tempo. Onde os vínculos entre educadores, educandos e famílias se intensifiquem, na busca do bem comum, que é o avanço contínuo da aprendizagem integral de nossas crianças e estudantes, na expectativa de uma vida livre da pandemia, restabelecendo o contato, os olhares e os abraços. Relembramos as sábias palavras de Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. A
Nós, da equipe do ensino da Secretaria Municipal de Educação, desejamos carinhosamente um ótimo final de ano e que em 2022 o verbo esperançar seja o mais conjugado no nosso dia a dia. Um grande abraço virtual a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todas e todas as professoras e professores do Sistema Municipal de Educação de Lages, que tão bem desenvolvem suas funções junto às nossas crianças e estudantes nos espaços escolares. Registrar a importância do trabalho colaborativo e responsável dos professores e professoras regentes de apoio à inclusão e do AEE. Lembrando que para o processo inclusivo acontecer, faz-se necessário que nossas práticas sejam pensadas e dialogadas no coletivo. Cabe aqui evidenciar que as aprendizagens se encontram nas diferenças e na interação com a diversidade, no contato físico, comunicativo e efetivo com o outro. Atitudes que ficaram tão distantes nesse período de pandemia e que nos fizeram refletir sobre muitas coisas. Proponho algumas reflexões. Qual o nosso verdadeiro objetivo em relação ao outro? Qual o valor da nossa existência? Qual é o verdadeiro sentido da empatia em nossas concepções pedagógicas e pessoais? Que os ensinamentos vivenciados durante a pandemia nos sirvam de alicerce para os dias que virão. Que ao término deste ano possamos, em nossa retrospectiva do percurso vivido, perceber o que de melhor pudemos fazer por nossas crianças e estudantes, os quais depositam tantas expectativas em seus mestres. Talvez não tenhamos conseguido atingir tudo o que pretendíamos em nossas práticas pedagógicas, mas sabermos que o que alcançamos com esses seres tão preciosos foi o que de melhor pudemos oferecer. Gratidão, professores e professoras, Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações. O ano de 2021 foi um ano repleto de desafios, ensinamentos e gratidão. A pandemia trouxe medo à humanidade. Um vírus parou o mundo. Um vírus fez e faz com que as pausas sejam profundas. Os abraços foram proibidos e também os encontros. Somos seres afetivos, o outro nos faz muita falta. Com todo carinho e gratidão, trago um trecho de um capítulo do livro Viver é Verbo, de Gabriel Chalita, onde ele escreve: é preciso ressignificarmos constantemente o que fazemos e separarmos o que é necessário do que é dispensável. É preciso que sejamos sempre o mesmo e, ao mesmo tempo, que sejamos sempre um outro que nasceu daquele que já não existe mais. Obrigada a todos e a todos pela parceria, carinho, comprometimento, profissionalismo, responsabilidade neste ano de 2021. Gratidão 2021, um ano que nos deixou mais fortes, mais resilientes e ainda mais otimistas para o ano que se aproxima. Olá, colegas, espero que todas e todos estejam bem. Pensando no nosso profissionalismo, que se constrói a cada dia, a cada momento que estamos nas unidades de ensino, com as crianças, com os estudantes, com os nossos colegas, sabemos que estamos aprendendo e nos transformando a cada momento. Pensar nos processos de educação permanente, segundo Paulo Freire, é saber que estamos aprendendo a cada passo da nossa vida. Então, os encontros de educação permanente que desenvolvemos na Secretaria da Educação, primeiro tem que
vir do nosso convencimento de que nós mesmos nos transformamos e aprendemos a cada encontro. Nos encontros é possível as reflexões, os processos contínuos e o protagonismo enquanto professoras e professores. A pandemia nos possibilitou perceber o quanto somos capazes de ser flexíveis, de mudar nossos conceitos, de aprender sobre novas situações e de nos adaptar. Talvez nunca tivéssemos pensado que poderíamos fazer e ter sucesso em tão pouco tempo, com tantas adaptações. E a pandemia nos proporcionou isso. Então, mais do que nunca podemos provar que, segundo o conceito de Paulo Freire, de educação permanente, realmente aprendemos durante todo o processo da nossa vida. Então, finalizamos mais um ano com sucesso, podemos dizer. Vamos nos preparar para que 2022 seja mais um ano produtivo, um ano de alegrias, um ano de profissionalismo, um ano em que continuemos a contribuir com as nossas unidades de ensino e um ano que sejamos felizes, Quando fazemos do nosso trabalho algo que gostamos, algo prazeroso, nós somos felizes. Então desejo a todas e a todos um bom final de ano letivo, um Natal com paz, alegria e um ano novo de sucesso. Até mais! Os encontros de estudos promovidos pelo Núcleo de Educação Permanente e acompanhados pelo setor do ensino foram momentos de extrema relevância para mantermos e estabelecermos os vínculos neste período da pandemia. Você, professora, você, professor, foi fundamental neste período. Todos esses momentos tiveram uma única fundamentação: garantir processos de aprendizagens mais significativas às nossas crianças e aos nossos estudantes. Ainda que tenhamos inúmeras tecnologias à nossa disposição, você, professora, e você, professor, será um mediador fundamental neste processo do ensino e da aprendizagem. É por isso que o setor de ensino abraça você neste momento, agradecendo imensamente o seu trabalho e desejando que neste período de férias você renove as suas energias e alimente a sua esperança para recomeçarmos 2022 juntos, sempre com o propósito de fazermos uma educação pública municipal de grande qualidade. Um abraço do ensino da Secretaria Municipal da Educação de Lages. O ano de 2021 para a educação foi tão desafiador e complexo que em 2020, quando iniciou a pandemia. Todos os desafios enfrentados tornaram-se grandes aprendizagens. Foi necessário tornar o espaço educacional um lugar de mudanças e diversas adaptações. Conhecemos muito de perto a palavra superação. Viver um dia de cada vez, essa frase tornou-se um mantra diário. Nesse cenário, contamos com o profissionalismo e comprometimento de todos os profissionais que escolheram a educação como opção de vida. Acredito que a esperança em qualquer tempo e circunstância é sempre um ato de grande coragem, e esse sentimento deverá estar muito presente em todos os nossos dias do próximo ano letivo. E é com este sentimento
e a convicção em dias melhores, que desejo a todas e a todos um final de ano repleto de muita saúde, alegrias, amor, paz e infinitas bênçãos.